Agora a gente muda de assunto, são 6 horas e 42 minutos e eu lembro que hoje, 6 de abril, faz 6 meses do naufrágio do navio no porto de Vila do Conde, em Barcarena. Vou conversar com a Ana Cristina sobre esse assunto. Ana Cristina, o navio continua lá em Barcarena, mas que coisa, hein, Ana? 6 meses depois. Isso mesmo, Laís. E olha, o mais impressionante é que existem decisões judiciais pedindo para as empresas responsáveis retirarem a embarcação de lá, porque ainda tem também muita carcaça de boi, né? E mesmo assim, até agora nada foi feito. Isso é o que mais impressiona, Laís. O acidente aconteceu dia 6 de outubro, onde quase 700 toneladas de animal vivo, de cabeças de boi, naufragaram junto com essa embarcação. Enfim, apenas 100 bois foram salvos e o resto todo morreu, e tem mais de 3 mil ainda carcaças embaixo d'água junto com a embarcação. E sem contar a poluição do meio ambiente, né, Laís? As praias de Barcarena estão todas comprometidas, aquela área, os moradores até agora não receberam nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de, enfim, indenização por conta de todo esse estrago. Muita gente teve que sair das suas casas, que moravam à beira das praias, tiveram que sair por conta da contaminação daquela área. E até agora, olha, nada foi feito. 6 meses depois, as famílias continuam sofrendo os reflexos desse acidente ambiental. Mas quem foi até Barcarena conferir como que está a realidade de muitas famílias foi o repórter Carlos Brito. Vamos assistir na reportagem? Jogar a rede e não ver um peixe. Uma rotina sofrida para o seu Joselito. Pode jogar quantas vezes que quiser, não pega nada aí. Primeiro pegava muito. Mas agora não pega nada mais. Aqui, pai e filho não se conformam com a falta de peixe no rio. Quando o senhor olha já para esse rio aí, o que é que passa na sua cabeça? É uma tristeza, porque era uma coisa boa para nós e agora está numa situação dessa, né? 6 meses depois e pouca coisa mudou. Mudou muito. Mudou para pior, né? Porque a realidade da gente era bem antes boa. A gente tinha a realidade antes do naufrágio do navio, né? Depois do acidente aí a situação nossa ficou precária mesmo. Nossa pescaria hoje reduziu quase 90% da nossa produção, né? Praticamente a gente não traz nem da boia, só do alimento mesmo. Tem vezes que a gente nem consegue. É difícil mesmo nessa situação. Nós estamos às margens do Igarapé-Dendém e os pescadores aqui da região reclamam da falta de peixe. Aqui nessa casa, por exemplo, todos os materiais usados por eles, o matapi para pegar camarão, a rede e esses anzóis aqui usados para pegar o peixe estão parados. A dona Maria é pescadora. Dona Maria, não tem mais peixe? Não, não tem. Falhou tudo. Acabou tudo, camarão, peixe aí. É onde nós ficamos abandonados, né? Quem mora na Ilha São João, em Vila do Conde, sofre com a herança deixada pelo naufrágio do navio Aidar, que naufragou no porto de Vila do Conde dia 6 de outubro do ano passado, com quase 700 toneladas de óleo e cerca de 5 mil bois vivos. A embarcação de bandeira libanesa seguia para a Venezuela. Pouco mais de 100 bois foram resgatados. Parte do combustível vazou do interior do navio, chegando até as praias e contaminando o rio. As carcaças dos animais mortos se acumularam nas areias das praias do município, até que uma barreira de contenção foi colocada para impedir que o gado morto fosse levado pelas águas. Os moradores da área fizeram vários protestos para denunciar a ausência de ações das autoridades em relação aos impactos, como o forte odor do óleo diesel e a contaminação da água da região. Com a contaminação dos rios, a pesca aqui na região foi muito prejudicada. Os moradores passaram a receber cestas básicas. O problema é que eles denunciam que essas doações não chegam a um mês. E o reflexo disso a gente pode ver nessa geladeira. Tem gelo, água, limões, mais água aqui, quase vazia. O que sobrou dessas doações está em cima da mesa. Tem feijão, farinha, arroz. Mas para piorar, boa parte desses alimentos não podem ser consumidos, porque estão fora da validade. Esse arroz venceu em junho do ano passado. Numa cesta básica que vem, vamos supor, uns 8 ou 10 kits, uns 5, 6 vêm fora de validade, sim. Praticamente não tem nada, eles acabam consumindo, como é que é? Consome, sim, consome. Esse eu falo que consome. Por quê? Pela necessidade. Mesmo sabendo que está fora da validade? Exatamente, porque você sabe que a fome dói, né? Então, às vezes, a pessoa precisa. Aqui, o feijão também está com a validade fora do prazo. Para piorar a situação dos ribeirinhos, as torneiras estão vazias. Segundo os moradores, não tem água na ilha há quase 2 meses. O jeito
é pegar água do igarapé. A gente está usando água do igarapé porque vai fazer umas 4 semanas que nós não temos água na torneira. Nós cozinhamos, nós tomamos banho, bebe tudo a água do igarapé. Nós estamos usando mesmo porque infelizmente é obrigado, porque tem gente que não tem dinheiro para comprar água mineral. A situação nossa aqui é piorar, está piorando cada vez mais. A falta de água é sentida também na praia de Vila do Conde. Nós estamos sem água potável. Nós estamos usando a água da praia para lavar roupa, para tomar banho e fazer comida. A gente compra água para beber e às vezes dá um copo d'água para os outros. Mas os problemas não terminam aí. As cadeiras de várias barracas estão vazias. No comércio da Dona Maria, o cardápio é variado. Tem sopas, refeições, só não tem clientes. Eu mesmo estou com o freezer cheio e não tem para quem vender. Para não estragar, você tem que desligar o freezer e manter ele para não estourar nada, porque não tem para quem vender. A Praia do Conde, prejudicada pelo vazamento de óleo e pelos animais mortos no fundo do rio, já está liberada para banho, depois que foi comprovado pelo Laboratório Central do Estado que o nível de balneabilidade da água é satisfatório. Mas quem trabalha aqui reclama da pouca movimentação. Tá difícil mesmo, porque com o tempo de primeiro dava muita gente, agora você vê que não tem ninguém que pode ver aí. É difícil. Estamos aqui no estúdio, todos nós assistindo, impressionados a reportagem do Carlos Brito, aliás, excelente reportagem, impressionados com a falta de atitude, né, com a falta de obediência das empresas, dos envolvidos e agora, Ana Cristina, indignados com esse detalhe aí de maldade a mais, que é distribuir alimentos com prazo de validade já ali vencendo, pelo amor de Deus, né? Impressionante. O que dizem os envolvidos nessa história, Ana? Exatamente, Laís, é um absurdo, isso é inadmissível, né? Além de não dar assistência alguma para essas famílias, elas estão lá, enfim, tentando sobreviver do jeito que dá, porque a maioria das famílias que vivem lá são pescadoras e não conseguem pescar com toda essa poluição ambiental, né? E ainda distribuindo alimentos próximo da validade, enfim, as pessoas não conseguem consumir, lógico, e não vão consumir um alimento fora da validade. Mas a nossa equipe também foi atrás do presidente da Companhia Docas do Pará, que também é uma empresa que está sendo responsabilizada por esse acidente ambiental, e o presidente Parcival Pontes conversou com a gente. Vamos ouvir o que ele tem a dizer com relação a essa demora da retirada do navio. No momento em que se escolheu a empresa, a primeira empresa que foi escolhida começou a elaborar o plano de salvatagem e o plano que foi apresentado não foi aprovado principalmente pela CDP, porque a empresa previa que haveria corte no navio, o navio seria tirado em pedaços e isso não poderia ser aprovado pela CDP porque a Marinha não aprovaria isso. Então nós tivemos que retornar às negociações e outra empresa foi escolhida para apresentar um plano de flutuação. E este plano de flutuação foi apresentado há cerca de 20 dias atrás e nós já estamos fazendo as últimas tratativas para assinar o contrato com esta empresa. A retirada do navio vai depender do início dos trabalhos da Ardente Salvagem. O cronograma deles diz que a partir do início dos trabalhos eles devem levar cerca de 90 a 180 dias para efetivamente limpar a área. Impressionante, né, Laís? E agora vamos às explicações, né, das empresas envolvidas. A Minerva Foods disse que, após a entrega da carga ao armador, toda a responsabilidade pela carga passa a ser da empresa contratada para o transporte fluvial e marítimo. Então, dessa forma, a empresa não é a responsável pelo resgate do navio que naufragou no porto de Vila do Conde. Disse ainda que, apesar de ser prejudicada pelo acidente, a empresa mantém uma equipe no local com o objetivo de auxiliar as autoridades em todas as medidas necessárias. Já a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará informou que, após o acidente envolvendo o navio, todas as empresas responsáveis pelo ocorrido, incluindo a Companhia Docas do Pará, foram notificadas para apresentar um diagnóstico da situação ambiental das áreas afetadas. A SEMAS
a SEMAS informou que as empresas não cumpriram as notificações ou ao menos entregaram os planos solicitados e que a avaliação sobre os danos ambientais e posteriormente a aplicação de punições só poderão ocorrer quando os diagnósticos das empresas forem apresentados. Complicado, né, Laís? Então, se eles não cumprem nem os prazos e não entregam as notificações, difícil ter uma punição, né? E nós solicitamos também um posicionamento da Global Agência Marítima e da Companhia dos Portos, mas não recebemos nenhuma resposta até agora, Laís. Acho o seguinte, Ana, é muita explicação para pouca atitude, porque as pessoas estão naquela situação lamentável que o Carlos Brito mostrou na reportagem, não tem o que comer, algumas vezes não tem o que beber. Me espanta também que a Secretaria de Meio Ambiente fique aí esperando pelas coisas que não estão acontecendo. A Companhia Docas falando ainda em muitos e muitos dias e muito prazo. Resumo da ópera, a situação é quase a mesma, de 6 meses, as pessoas continuam sofrendo, a comunidade sendo impactada, só a comunidade, o resto vai aí falando em prazos. Lamentável, Ana, obrigada pela sua participação, até daqui a pouco.